Interessante. Ponto de vista. Ponto de vista. Interessante. Interessante. Ponto de vista. Ponto de vista. Interessante. Ponto de vista. Interessante. Interessante. Ponto de vista. Você tá cansada? Ponto de vista. Interessante. Interessante. Ponto de vista. Tô numa confusão. Ponto de vista. Interessante. Interessante. Ponto de vista. Ponto de vista. Interessante. Interessante. Ponto de vista. Você está com problemas? O pensamento não tá dando trégua? O sentimento, as emoções estão todas confusas? Interessante. Ponto de vista. Ponto de vista. Interessante. Interessante. Ponto de vista. Ponto de vista. Interessante. Você está magoada? Tá chateada? Chateado, magoado, ofendido, ofendida? Interessante. Ponto de vista. Ponto de vista. Interessante. Interessante. Ponto de vista. Ponto de vista. Interessante. Não tá conseguindo dormir? Você tá com insônia? Tá com problemas? Tá de cama? Tá adoecido? Tá adoecida? Interessante. Ponto de vista. Ponto de vista. Interessante para tudo. Para tudo, para cada preocupação, angústia, procrastinação, crença limitante, para cada pensamento, sentimento, emoção, para cada interessante ponto de vista, ponto de vista, interessante, interessante, ponto de vista, ponto de vista, interessante. Essa é uma ferramenta do Access Consciousness. E não se requer grandes explicações. Você não precisa entender. Coloque em movimento. Faça. Perceba. Até passar. Na hora que você se acalmou. Interessante. Ponto de vista. Ponto de vista. Interessante. Interessante. Ponto de vista, ponto de vista, interessante. E aí você começa a dizer bye bye, ponto de vista, interessante, interessante, ponto de vista. Curta o canal da doutora Genivalda Cravo aqui no YouTube. Ponto de vista, interessante, interessante, ponto de vista. Vamos colocar a doutora Genivalda Cravo ao vivo, diretamente para o YouTube, para o mundo inteiro onde eu estiver. Interessante, ponto de vista, ponto de vista, interessante, interessante,
Ponto de vista, ponto de vista interessante. Me siga no Instagram. Ponto de vista interessante, interessante. Ponto de vista. Venha pro grupo PV Expansão Empodera GC, seja no Telegram ou no WhatsApp. Lá eu contribuo com a Rádio Expansão Empodera Consciente além dessa realidade. Ponto de vista interessante. Essa é a fadinha que tá latindo. Ponto de vista interessante, interessante. Ponto de vista, ponto de vista interessante, interessante. Ponto de vista, ponto de vista interessante, interessante. Ponto de vista, ponto de vista interessante. Ponto de vista interessante, interessante. Ponto de vista. Entre em contato comigo no 62 9 91 13 01 93 pelo WhatsApp. Quero te fazer um convite. Eu vou estar facilitando o fundamento online. Para quem não sabe, eu sou facilitadora certificada do Access Consciousness, facilitadora de barra de Axis, Axis Facelift, processos corporais. E também sou xamã ancestral. Sou canalizadora e facilitadora do xamanismo ancestral, jornadas, formações e peregrinações de xamanismo ancestral, que é uma criação minha e da equipe do xamanismo ancestral. Não tem nada a ver com Access Consciousness. Como diz o Gary Douglas, empoderando você a saber que você sabe. E ele foi uma grande contribuição para mim assumir o meu ser xamã ancestral e ser a canalizadora do xamanismo ancestral. O que mais é possível? Interessante. Ponto de vista. Ponto de vista. Interessante. Interessante. Ponto de vista. Ponto de vista interessante. Um forte abraço, um forte beijo. Brevemente estaremos juntas e juntos, presencialmente online. O que mais é possível?